Adoro! Alexandre na área. Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E dessa vez é um canal que eu não conheço, tá? O nome do canal é Caso Lixo. Bom, estarei vendo agora aqui a respeito do crossover de Konosuba e ReZero, que foi perdido pela internet. Foi perdido. Vamos, será que foi encontrado? Vamos, se foi perdido, então porque não foi encontrado. Enfim, vamos dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder ajudar o negão, tá? E bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema em 3, 2, 1. Opa, peraí, tava assim, né? Tava assim aqui. Vamos lá, 3, 2, 1, play. Incrivelmente mágico da cultura pop. O nome crossover, que em inglês significa cruzamento, é usado para quando você pega dois personagens, cenários e até universos de franquias diferentes e junta os dois com a única e exclusiva intenção de farmar dinheiro em cima de trouxa. Eu só tô explicando isso por capricho, né? Porque eu tenho certeza absoluta que você não só sabe, mas também já deve ter visto vários crossovers por aí. Scooby-Doo e Batman, Mario e Sonic, One Piece e Dragon Ball e até Deadpool e Wolverine são exemplos de crossover. E obviamente, como isso é uma parada que dá muito certo, é quase certeza que qualquer coisa que você vê por aí vai ter um crossover. Mas de longe, o melhor crossover que você vai ver hoje é o do Caso Lixo com o Opera GX. Haha, né, fi? Esse mês vou poder comer algo além de feijão com farinha. Nesse vídeo nós vamos falar de um crossover de Konosuba. Que surpresa, hein? Aposto você não saber. Konosuba, assim como qualquer obra que se preze, tem inúmeros crossovers com inúmeros animes. Desde colaborações fuleiras com animes random só pra sair boneco novo de joguinho de celular, até crossovers realmente bons que foram feitos usando a genialidade de vários autores juntos. Mentira, desse tipo aí você não vai ver não. Konosuba e ReZero já tiveram vários crossovers juntos, até porque, caso você não saiba, os autores são bem amigos. Mas esse crossover aqui em específico veio de uma edição especial de uma revista japonesa lançada no início de 2017. Esse volume especial é composto de uma história escrita pelos dois autores das duas obras, e nele a Ren de ReZero vai parar no mundo de Konosuba. Mas se você for um inscrito mais antigo aqui do canal, você deve saber que há um bom tempo atrás eu já fiz um vídeo falando sobre esse crossover. Então por que raios eu tô falando disso de novo? E o motivo é bem simples, pra falar a verdade, é porque tudo isso que eu acabei de falar é mentira. Acontece que na verdade esse crossover que eu já falei aqui no canal não foi escrito pelos dois autores, e sim só pelo autor de Konosuba. Na verdade, essa edição especial que eu comentei tem duas histórias diferentes. Uma feita pelo autor de Konosuba e outra feita pelo autor de ReZero. Só que eu meio que não sabia disso. Meio que esse crossover é tão raro que quase ninguém teve acesso a ele. Então a gente não tem praticamente nenhuma tradução completa do segundo capítulo. Só do primeiro. Maldito seja o fã da Ren que só quis traduzir o primeiro capítulo por causa desse boneco. Mas enfim, eu como sou fodão games, não só descobri desse segundo capítulo, mas também consegui achar ele nos confins da internet. E talvez aí você até esteja pensando: caramba, o Caso Lixo é muito incrível mesmo. Como ele conseguiu achar esse capítulo que muitas pessoas procuram há anos? E a resposta é bem simples, meu pequeno gafanhoto. Um amigo meu me achou e me mandou. Mas como o vídeo é meu, os créditos também são meus. Então Sakura aí, você que... Bom, o primeiro dos dois capítulos que eu vou falar aqui foi escrito pelo criador de Konosuba, denominado de Oferecendo Bênçãos para essa linda empregada. Como eu já disse no começo do vídeo, sim, eu já fiz um vídeo muito antigo falando sobre ele. E por isso talvez você esteja se perguntando: nossa, Caso Lixo, mas pra que falar dessa história de novo se você já fez um vídeo sobre ela antes? E eu te respondo, meu caro companheiro. Cala a boca, é assim. A história começa com o Kazuma chegando em casa e se deparando com uma cena peculiar. Logo quando ele passa pela porta, ele vê a Megumin deitada no sofá enquanto uma empregada de cabelo azul tá cuidando dela. A Megumin se levanta e pergunta pra ele por que ele saiu sem levar ela pra fazer essa explosão diária, e o Kazuma diz que tinha ido comprar maionese e outras coisas no mercado. A empregada fica meio apreensiva quando ouve a palavra maionese. O Kazuma pergunta se ela não gosta de maionese ou algo assim. A Maid diz que não é isso, ela só lembrou de alguém que gosta muito de maionese e ficou impressionada que maionese também exista nesse mundo. O Kazuma estranha essa fala de como se ela tivesse vindo de outro mundo, e a Megumin interrompe os pensamentos dele, dizendo que essa é a Ren e ela se encontrou com ela enquanto soltava sua explosão diária. O Kazuma pergunta por que caralhos ela foi soltar sua explosão sozinha, e a Megumin diz que ela só tava procurando um alvo decente, mas daí passou por uma névoa branca estranha e instintivamente ela soltou sua explosão. Depois disso, a Ren acabou encontrando ela e carregando a menina pra casa. O Kazuma pede desculpas pela maga do grupo dele causar tantos problemas, e a Ren diz que tá tudo bem, já que ela acabou achando a Megumin enquanto tava indo comprar umas ringas, só que se perdeu na névoa branca e veio parar nessa cidade. O Kazuma se pergunta o que raios é uma ringa e dá uma olhada na sacola cheia de maçãs que a Ren tava segurando e pensa que deve ser isso. Ele diz que vai na guilda perguntar sobre essa tal névoa branca, mas por enquanto a Ren pode ficar em um dos quartos da mansão, já que eles têm um monte sobrando. A Ren agradece e diz que vai ajudar no que puder, e o Kazuma fala que
tá tudo bem, só fala pra ela não deixar essas ringas na mão dela saírem voando. E a Ren pergunta por que raios uma fruta sairia voando. Ah, minha amiga, você mal sabe o que esperar desse mundo. Bom, o dia de uma empregada começa bem cedo, com ela levantando antes de amanhecer pra preparar tudo pra quando o patrão acordar. Só que a Ren chega na sala e se depara com o Kazuma já acordado por lá. Ele cumprimenta ela e a Ren fica meio envergonhada de ter acordado depois dele. E o Kazuma, percebendo isso, diz pra ela não se preocupar, porque na verdade ele virou à noite. Então meio que ela ainda foi a pessoa que acordou mais cedo na mansão. A Ren diz que é claro, provavelmente ele passou a noite pesquisando sobre aquela névoa branca que ela tinha comentado, só que o Kazuma diz que na verdade só ficou jogando videogame. A Ren de novo fica envergonhada por expor ele assim, e o Kazuma diz que tá tudo bem, porque assim que amanhecer ele já vai se arrumar e ir pra guilda pra ver sobre isso. A Ren agradece e fala pra ele tomar café antes e não ficar virando a noite desse jeito, porque faz mal pra saúde. O Kazuma dá uma leve corada e se pergunta se isso é um sinal de que a Ren tá gostando dele, mas logo em seguida ela diz que não quer ficar pressionando ele, mas tem medo do Subaru ficar preocupado com o sumiço dela. O Kazuma então volta pra realidade e percebe que a vida não é um morango e pergunta se esse Subaru é alguém que ela gosta, e a Ren já fica toda vermelha. Né, Kazuma? Pro beta é isso aí que só. Bom, uma empregada tem muita coisa pra fazer. Lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, mas de longe a coisa mais importante é fazer chá pra uma certa deusa. A Aqua diz que o chá tá no ponto certo e a Ren agradece pelo elogio, e o Kazuma, que não aguentava mais ver a Aqua abusando da boa vontade da menina, diz que ela não consegue nem distinguir o gosto das bebidas, então é só a Ren dar água quente pra ela que ela vai achar que tá ótimo. A Aqua manda ele calar a boca, e a Darkness, que também tava bebendo chá, diz que esse chá tá muito bom e fala que a Ren é sempre bem-vinda pra entrar oficialmente pro grupo deles, caso ela queira. A Ren agradece e diz que só os elogios já é mais do que suficiente, e o Kazuma, vendo essa garota tão perfeita, pergunta da onde ela veio, porque ele duvida que alguém dessa cidade seria tão educado assim. A Ren pergunta se eles conhecem Lugnika, Kararagi e Volcânica, e o Kazuma diz que ele só conhece um cara da espada amaldiçoada que se chama Katsuragi, mas se esses forem nomes de cidade, ele não conhece não. O Kazuma, Katsuragi é de fuder, hein? A Ren fica pensativa ali, e nisso a Megumin chega na mansão. Ela pergunta se eles estão em silêncio porque o Kazuma fez algo com a Ren, e ele manda ela calar a boca, mas a Ren interrompe ele, dizendo que a única coisa que o Kazuma faz é tentar espiar ela quando ela sai do banho. O Kazuma já muda de assunto, perguntando se a Megumin descobriu algo, e ela diz que foi perguntar na guilda, e disseram que não sabe nada sobre essa tal névoa branca, mas recentemente aparecendo uns monstros nunca vistos em volta da cidade. O Kazuma diz pra ela e a Darkness continuarem investigando, e enquanto isso ele e a Aqua vão ir atrás desses monstros. Bom, uma empregada tem que fazer tudo pra agradar o patrão, e pra manter tudo nos conformes, às vezes as empregadas precisam até ser guarda-costas. É, na verdade isso não é algo comum de se ver, mas depois de assistir a Ren estourar a cabeça de um sapo com uma bola de metal, o Kazuma não teve dúvidas de que ela era uma ótima guarda-costa. O Kazuma e a Aqua vieram até as planícies atrás desses monstros estranhos, e a Ren insistiu que queria vir junto, e aqui estamos. A Aqua, que quase foi comida por um sapo, se agarra na Ren e diz que como elas têm o cabelo da mesma cor, elas têm total direito de se protegerem, e a Ren diz que tudo bem, mas pergunta por que tem sapos tão grandes por aqui. O Kazuma explica sobre os sapos gigantes e aproveita pra perguntar de onde que ela tirou essa bola de ferro, e a Ren diz que é muito indelicado da parte dele perguntar sobre isso, e volta a olhar pro sapo morto. Ela diz que esses sapos não têm o cheiro da bruxa, então não são os majus que eles estão procurando, e o Kazuma se pergunta o que seria um cheiro de bruxa, mas a Aqua corta eles, dizendo que agora que eles vieram até aqui, eles já podem voltar pra casa, porque não acharam os bichos que eles queriam, também porque ela tá com vontade de comer algo que a Ren fizer. O Kazuma se pergunta o quão cara de pau essa menina consegue ser, e olha pra Ren, que tava observando fixamente a floresta. Bom, como vocês puderam ver, uma empregada tem várias funções, mas quando ela consegue fazer todas com maestria, algumas pessoas acabam se aproveitando dessa simpatia e folgam em cima da maid. E é exatamente isso que a Megumin tava fazendo, pedindo pra Ren tratar dela na boca. O Kazuma, vendo aquela cena ridícula, diz pra Megumin que ela abandonou sua dignidade bem rápido, e a Ren se desculpa, dizendo que os olhos da Megumin lembram os olhos da irmã dela, então ela gosta de cuidar dela. O Kazuma diz que se a Ren já é desse jeito, ela nem imagina o quão boa deve ser a irmã dela, e a Ren vira o rosto na hora. O Kazuma fica confuso e a Ren começa a encarar ele. Ele, todo garanhão, já diz que vai ficar com vergonha se ela ficar encarando ele com esses olhos apaixonados, e a Ren diz que isso é nojento e fala que as roupas do Kazuma se parecem com a do Subaru. Ignorando a patada absurda que ele tomou, ele pergunta se esse Subaru tem olhos e cabelos pretos, e a Ren diz que sim. O Kazuma então percebe que esse Subaru provavelmente é do Japão também, e pergunta pra Ren se ele tem algum poder especial ou algo assim. A Ren diz que não, e fala que ele é só um cara comum que tem pouquíssima afinidade com magia. E o Kazuma simpatiza com o Subaru, mas por um leve momento fica com pena dele, já que ele ao menos tem a Aqua pra reviver caso dê alguma bosta. Já o Subaru, se morrer, acabou, na teoria. A Ren olha pro Kazuma e diz que não vai deixar ele ficar com o Subaru, e o Kazuma já diz que dobra e passa isso aí pro próximo. A Ren comenta que o Subaru é bem popular entre as mulheres, vulgo Petra e Patrache, e o Kazuma na hora diz que eles definitivamente não seriam amigos, apesar dele não ter ideia
de como uma garota que se chama Patrache poderia ser. A Megumin diz que se ela tá com saudade da irmã dela, ela pode fazer o papel de irmã mais velha, mas a Ren fala que não tem como a Megumin ser irmã mais velha dela se ela se parece com a irmã mais nova, e as duas começam a rir. E pela primeira vez, o Kazuma consegue ver essa empregada com um sorriso sincero e despreocupado no rosto. A cena então corta pra Ren desesperada, dizendo que os pimentões tentaram atacar ela enquanto ela fazia o almoço. O Kazuma diz que os pimentões têm esse costume de se fingirem de mortos e só atacar quando o chefe não tá prestando atenção, então tem que se certificar que eles estão mortos antes de cozinhar. O Kazuma vê a Ren bem assustada com os pimentões e pergunta pra ela se ela é de outro mundo, já que alguém que cozinha tão bem deveria saber dos costumes dos vegetais desse mundo, e fora os nomes estranhos que ela tinha mencionado antes. A Ren fica impressionada do Kazuma ter descoberto e pergunta por que ele não tá surpreso com isso, e o Kazuma até pensa em dizer que é porque ele é do mesmo mundo que o Subaru, mas ele pensa que essa é uma informação muito importante, quem deve dizer isso pra ela é o próprio Subaru e não ele. O Kazuma dá desculpa de que é bem normal ver pessoas de outro mundo por aqui, e a Ren, meio apreensiva, se pergunta se o Subaru e os outros estão bem. O Kazuma, simpatizando com ela, diz que tá tudo tranquilo, porque tem certeza que logo logo eles vão dar um jeito de mandar ela pra casa, e antes dele terminar de falar, Darkness aparece ali. Ela diz que foram avistados vários monstros caninos junto com uma névoa branca perto da cidade, e isso pode ter a ver com a situação da Ren. A cena então corta pra rapaziada na floresta olhando a Ren destroçando os bichos. A Aqua até diz que eles deveriam ir embora e deixar a Ren cuidar de tudo sozinha, mas o Kazuma fala que ia ficar feião pro lado deles, já que ele diz que ia mandar ele mesmo ela pra casa. A Ren dá um grito dizendo pra eles fugirem, e bem na hora um cachorro pula na direção do Kazuma. A Darkness então se joga na frente dele e o cachorro começa a morder o braço dela, enquanto ela... O cachorro foge dali e o Kazuma pede desculpas pela Darkness ser esquisita desse jeito, e a Ren diz que tá tudo bem, já que ela tá acostumada com o Rosval. O Kazuma se pergunta quem que é Rosval, mas a Ren interrompe ele, dizendo que a mordida desse cachorro tem uma maldição fortíssima que vai matar a Darkness caso eles não matem o cachorro, e já se prepara pra entrar na floresta. O Kazuma e a Megumin já se entreolham, sabendo exatamente o que vai acontecer, e enquanto a Ren fazia uma pose mega heróica ali, a Aqua só manda um feitiço de ruptura sagrada e acaba com a maldição da Darkness. A Ren, que tinha ficado completamente de xereca, agacha ali no chão de vergonha, mas logo se recompõe, dizendo que provavelmente se ela matar esse último cachorro, a névoa vai desaparecer e ela vai poder voltar pra casa, então ela vai entrar na floresta. A Megumin faz uma pose e diz pra Ren deixar tudo com a sua irmã mais velha, e a Ren solta uma risada. A Aqua então começa a chorar, dizendo pra Ren não ir embora, porque senão não vai ter mais ninguém pra mimar ela, e a Darkness fala pra Aqua não dizer esse tipo de coisa. A Ren agradece por eles terem cuidado dela, e o Kazuma diz que tem um pagamento pra ela. Ele entrega pra Ren uma cesta de maçãs bem caras e diz pra ela fazer uma torta bem gostosa pro Subaru e que deseja felicidade a eles. A Ren agradece e diz que vai se esforçar bastante pra ser a número 2 do Subaru, e o Kazuma então... Pera, o quê? A Ren então diz que a número 1 do Subaru é a Emilia, então ela vai se esforçar pra ser a 2. O Kazuma então manda Megumin parar com a magia, porque o Subaru não merece essa menina, e a Darkness segura ele. E com a indignação do Kazuma e o estrondo de uma grande explosão, a empregada volta pro seu mundo. Bom, essa foi a história feita pelo criador de Konosuba, o Natsume Akatsuki. Agora nós iremos para a história feita pelo criador de ReZero, que é a história que de fato ficou perdida na internet por muito tempo. Até eu surgi, né? A história começa com a Emilia acordando num lugar estranho. Ela tava em uma sala completamente vazia, cara a cara com uma pessoa peculiar. Na frente dela tava uma garota de cabelos azuis, tão bonita que não poderia ser outra além de uma deusa. E era obviamente a Aqua. A Aqua se apresenta pra Emilia e diz pra ela que essa era a vida após a morte, e que ela tava morta. A Emilia, confusa com a situação, pergunta se ela morreu, e a Aqua diz que sim, e lamenta a morte de uma garota tão jovem por engasgamento com bolinho de arroz. A Aqua começa a rir da Emilia e diz que só um velho morreria desse jeito, mas quando ela olha a idade da Emilia, ela trava ali, diz que agora a morte dela tá explicada. A Aqua aponta pras orelhas da Emilia e diz que tá acostumada a falar com a rapaziada do Japão, então nunca tinha visto um elfo na vida após a morte. A Emilia diz que é uma meio elfa e não uma elfa, e a Aqua fala que é tudo a mesma porra e segue o monólogo. Ela diz que agora que a Emilia morreu, ela tem 3 opções, mas como só uma opção importa, ela vai pular as outras 2. A Emilia, que não tava entendendo nada, só aceita, e a Aqua faz toda aquela propaganda lá sobre reencarnar no mundo maravilhoso e não sei o que. A Emilia, que não tinha o conhecimento de um japonês médio, não entende muito bem o que significava, então a Aqua tem que explicar tintim por tintim pra ela. Inclusive, ela menciona que foi bem mais simples quando teve que explicar pro Kazuma, indicando que de alguma forma isso se passa depois da história principal de Konosuba. A Aqua percebe que a Emilia ainda tava meio confusa e diz que ela ainda pode levar qualquer coisa junto com ela como bônus, e puxa o catálogo com as habilidades lá. Só que a Aqua dá uma olhada no catálogo e percebe que o negócio estava muito mais bem elaborado de quando era ela que trabalhava ali, e começa a xingar a Ares, dizendo que certeza que isso é culpa dela. A Emilia pergunta quem raios é a Ares, e a Aqua diz que não importa, e manda ela escolher um dos bônus, porque daí sim a Emilia vai conseguir derrotar o Rei Demônio, e daí ela vai poder voltar pro céu. Sim, ela fala mesmo meio que já
matando no céu, né? Vai entender. A Emília dá uma olhada no catálogo, mas não acha nada que vai ser útil pra ela, e a Aqua manda ela escolher logo alguma outra coisa. A Emília então tem uma ideia. A Aqua parece saber muita coisa sobre esse mundo, então a ajuda perfeita seria levar ela junto com ela. E na hora que ela diz isso, um círculo mágico aparece embaixo delas, e tudo na sala começa a brilhar. Enquanto a Aqua gritava, se perguntando por que aquilo tava acontecendo de novo, as duas desaparecem dali. A cena então corta pras duas no meio das ruas de Axel. A Emília fica bem confusa e intrigada com o teleporte, e até pergunta se ele funciona do mesmo jeito que a travessia de portas da Beatrice. Ela olha pro lado perguntando pra Aqua o que aconteceu, só que a Aqua tá destruída ali no chão. Ela pergunta pra Aqua se ela tá bem, só que a Aqua começa a ter uma crise ali e balançar a Emília que deu uma doida. A Emília então percebe que eles estão chamando muita atenção e já faz um movimento pra colocar o capuz, mas quando ela percebe, ela não tá usando ele. Ela fica nervosa sem saber o que fazer, e é daí que simplesmente vem um estalo na cabeça da Aqua e ela para de chorar e puxa a Emília ali pra um beco que tinha perto. Depois de se esconderem no beco, a Aqua aponta pra Emília e diz que não acredita que ela teve a cara de pau de trazer uma deusa pra esse mundo, que nem o Kazuma tinha feito antes. Só que a Emília ainda tava processando a situação e ignora a Aqua. A Aqua solta um suspiro e diz que ela é tão rude quanto o Kazuma e solta os cabelos ali. Ela diz que eles vão precisar de um disfarce, já que alguém pode reconhecer a Aqua, e amarra o cabelo e coloca um óculos escuros que tirou de não sei da onde. E ela fica exatamente do mesmo jeito de sempre, só que com um óculos na cara. A Aqua se prepara pra sair do beco, só que a Emília segura ela e pergunta se ela não tem um disfarce pra Emília também. A Aqua fica confusa com isso e a Emília diz que é porque ela é uma meio elfa, e isso com certeza vai causar problemas pra Aqua se ela não se disfarçar também. A Aqua então puxa a Emília pra porta do beco e aponta pra uns aventureiros elfos que estavam ali, e diz que nesse mundo ninguém se importa se você é um elfo ou não. A Emília fica tão incrédula com aquilo que sai do beco e aborda um aventureiro parrudo todo esquisito que tava andando ali na rua. A Aqua dá uma olhada pra cara de lagarto do maluco e começa a tirar sarro dele, e a Emília chega no cara e pergunta se ele tem medo dela. O aventureiro dá uma boa olhada pra aquelas duas e chega na conclusão de que isso definitivamente é algum tipo de golpe, já se prepara pra sair correndo. Só que o olhar da Emília era tão sincero e puro que ele não conseguia ignorar essa pobre garotinha, então ele solta um suspiro e aceita esse destino cruel, dizendo que não, ele não tem medo dela. Os olhos da Emília então começam a brilhar e ela diz toda feliz pra Aqua pra elas irem e sair arrastando ela pela cidade. O cara então todo confuso se sente feliz por algum motivo e diz que vai dar uma passadinha na loja das súcubas, mas só vai pedir pra sonhar com a menina de cabelo azul, porque ele não tem coragem de manchar a pureza da garota de cabelos prateados. Ai, que história linda. Ou não, né? Depois de saírem dali, a Emília pulando de felicidade sai andando pela cidade, dizendo que nunca conseguiu andar livremente por aí antes, já que é uma meia elfa, então ela tava super animada. A Aqua pergunta que tipo de passado bizarro ela teve e diz que elas não têm tempo pra isso, já que elas precisam derrotar o rei demônio pra Aqua voltar pra casa. A Emília fica toda triste e só aceita o que a Aqua diz, mas a Aqua fica com um nó na garganta de ver a carinha de dó da Emília e diz que elas podem andar pela cidade só um pouquinho. A Emília fica toda feliz e fala que vai até pegar um copo de água pra Aqua, e a Aqua solta uma risada e diz que ela é a deusa da água, então eles não precisam disso. A Aqua tira um copo do cu e usa o cria-água pra encher ele, e a Emília fica admirada com isso e fala que a Aqua é incrível. A Aqua fica toda assanhada com os elogios da Emília e pede pra ela continuar, e depois de passar uns 5 minutos sendo paparicada, ela finalmente volta a si, diz pra Emília não chamar ela de Lady Aqua e nem de deusa na rua, porque isso pode levantar suspeitas. A Emília então manda um sim senhora Lady Aqua, e a dupla Batman e Robin de baixo orçamento sai por aí pra explorar Axel. Depois de darem uma volta pela cidade, a Emília fica paparicando a Aqua enquanto ela explica os pontos turísticos de Axel pra ela. A Aqua diz que a Emília deveria entrar pra igreja de Axis e explica pra Emília do que se trata, e ela diz que agradece o convite, mas tem que recusar. A Aqua fica completamente de xereca ali, e a Emília não consegue segurar a risada com a reação dela. As duas riem e a Aqua diz que já tá na hora delas irem pra guilda, pra Emília se tornar uma aventureira e ir atrás do rei demônio. A Emília diz que tudo bem, mas antes ela pergunta se elas podem passar na barraca de espetinho, e as duas vão pra guilda, seguindo o caminho mais longo possível. Chegando na guilda, imediatamente todo mundo que tava lá dentro fixa o olhar nas duas. A Emília com medo se esconde atrás da Aqua, e a Aqua diz pra ela não se preocupar, porque tá tudo sob controle. As duas então vão até o balcão, e lá a recepcionista diz que a taxa de inscrição é 1000 eres. A Aqua, que não tinha um puto no bolso, diz pra ele colocar isso na conta dela e entrega o cartão de aventureiro pra menina. E a menina então dá uma olhada no cartão e vendo que aquela é a Aqua, pergunta alto pra caralho o que ela tá fazendo disfarçada, e todo mundo na guilda ouve na hora e já perde interesse nas duas meninas, vendo que era a Aqua e uma amiga dela. Vendo que tinha até gente indo embora depois de perceber que ela tava ali, a Aqua começa a chorar baixinho. A cena então corta pra Emília elogiando a Aqua por ser muito famosa. A Aqua diz que isso não é nada comparado ao que ela pode fazer, mas diz que isso não importa. O importante mesmo é que agora a Emília tem uma classe e elas já podem fazer missões. A Emília então dá uma olhada no seu cartão de aventureiro e vê a classe de Arquimaga escrito ali. A Aqua diz que diferente do Kazuma, ela é muito forte e conseguiu uma classe excelente logo de cara. E como a Emília bate bem da cabeça, diferente da Megumin, elas não vão
vão ficar presas a usar só o Explosion, então elas estão feitas. A Aqua até aproveita pra contar sobre seus feitos incríveis, como derrotar a Destroyer e os generais do Rei Demônio pra Emilia. A Emilia diz que ainda não tá segura quanto a sua classe, já que ela tá acostumada a falar e lutar com os espíritos inferiores, mas desde que veio pra cá ela não conseguiu sentir nenhum deles. Inclusive nessa cena ela se lembra do Subaru e do Puck, diz que espera que eles não estejam procurando por ela. A Aqua interrompe os pensamentos da Emilia dizendo que isso não importa, porque a Arquimaga é uma classe muito forte, então ela vai ficar bem. As duas vão pro quadro pra pegar uma missão, mas bem nessa hora o alarme da guilda começa a tocar, dizendo que todos os aventureiros devem se reunir na frente do portão da cidade. A Emilia pergunta o que tá acontecendo e a Aqua diz que isso acontece quando algum inimigo poderoso ou algo assim chega na cidade. Pergunta pra recepcionista o que aconteceu. A recepcionista então olha pra Aqua e diz que o sapo glorioso gigante apareceu. Chegando nos portões de Axel, a Aqua e a Emilia avistam o sapo gigante. Normalmente os sapos gigantes são um pouco maiores que vacas e cavalos, mas esse em específico tem praticamente o tamanho de uma montanha. A Aqua dá uma boa olhada pro sapo e diz que esse bicho costuma aparecer mais ou menos de 50 e 50 anos, e dessa vez ele tá bem maior que da última vez. Os aventureiros que estavam se cagando dizem que tá tudo bem, já que eles passaram por coisas muito piores antes, então vai dar tudo certo. Um dos aventureiros chega na Aqua ali e pergunta onde o Kazuma e as outras estão, e a Aqua diz que eles foram viajar pra um lugar bem longe, então só ela veio. Os aventureiros na hora já desmontam no chão ali, e a Aqua, pra tentar animar a rapaziada, diz pra eles ficarem tranquilos, porque ela pode reviver todo mundo. Um dos aventureiros pergunta se ela consegue reviver a galera mesmo se eles forem digeridos, e a Aqua diz que até dá, mas eles vão ter que pedir pra Buda e não pra ela. A moral da galera vai oficialmente pro caralho, e a Aqua começa a coçar a cabeça, se perguntando o que o Kazuma faria nessa situação. A Emilia pergunta quem que é esse Kazuma, e a Aqua diz que ele é o camarada dela, um amigo indispensável que ajudou ela a derrotar o Rei Demônio e voltar pro céu. Sim, ela diz exatamente essas palavras. Soltando essas palavras, um estalo vem na cabeça da Aqua, então ela se vira pra Emilia e pergunta se ela consegue usar a magia de gelo. O plano da Aqua era bem simples, tacar água e congelar o sapo pra matar ele. Ela diz que já viu o Kazuma fazendo algo parecido, então vai tentar replicar em larga escala. Ignorando o fato impressionante da Água ter bolado um plano convincente, os aventureiros da cidade mandam ela ir logo com isso. A Aqua então começa a invocar sua magia e joga um dilúvio em cima do sapo. Dessa vez os portões da cidade estavam fechados, então o estrago iria se limitar só ao lado de fora. Enquanto o sapo era arrastado pela água, a Aqua grita pra Emilia e ela usa uma magia de congelar e num instante o sapo fica completamente petrificado. A Aqua então solta uma risada e diz que essa é a verdadeira força da igreja de Axis, e a Emilia dá uma risada e quebra o gelo, estilhaçando completamente o sapo. A cena corta pra Aqua e a Emilia andando pela rua, logo depois de jantar. A Aqua comenta que é incrível a Emilia ter conseguido usar aquela magia estando no nível 1, e a Emilia diz que o astro dessa missão foi a Aqua, que teve aquele plano genial. As duas então são interrompidas por uma pessoa que chama por elas. Quando elas olham pra trás, lá estava a Ares, em pessoa, dizendo que tem algo urgente pra contar pra Aqua. A Aqua apresenta a Ares pra Emilia, dizendo que ela é a deusa júnior dela, extremamente irresponsável, e a Ares começa a brigar com a Aqua, dizendo que eles não têm tempo pra isso. Acontece que, na verdade, a Emilia não estava morta. De alguma forma, aconteceu uma confusão na hora de ver o registro de morte da Emilia, já que no mundo dela, o conceito de morte é algo bem irregular. Então a Emilia pode voltar pra casa dela, mas isso tem que ser rápido, porque logo logo ela iria de fato morrer naquele mundo. A Emilia fica toda feliz, e na hora que ela vai responder, a Aqua diz que ela não vai ir. A Emilia e a Ares se viram confusas pra Aqua, e ela diz que no mundo da Emilia, ela não pode nem andar na rua normalmente, que as pessoas julgam e menosprezam ela. Mas aqui nesse lugar, ela finalmente pode ser feliz. Ela diz que no começo ela queria que a Emilia derrotasse o Rei Demônio, mas elas não precisam mais fazer isso. Ela diz que a Emilia pode morar na mansão junto com os amigos dela e que o Kazuma não vai se importar. Diz também que a Megumin pode até ficar um pouco irritada caso a Emilia entre no grupo, já que vão ter dois magos, mas eventualmente elas vão acabar se entendendo. E ela fala também que a Darkness é um pouco esquisita, mas tem um ótimo coração e que a Emilia vai adorar ela. A Emilia então interrompe a Aqua, que tava com os olhos marejados, e ela se desculpa e diz que não pode ficar. A Aqua então diz que se vai ser assim, ela tá expulsa do culto de Axis por destratar da deusa Aqua, e a Emilia, com os olhos cheios de lágrima, diz pra Aqua: muito obrigada. Depois de Emilia voltar pro seu mundo, a Ares pergunta pra Aqua se ela tava bem. A Aqua diz que sim, e a Ares repete a pergunta, perguntando se ela realmente tá bem, sabendo que a Emilia perdeu as memórias dela, e a Aqua diz que tá sim, até porque poderia causar algum efeito negativo se a Emilia passasse suas memórias desse mundo pro outro. A Ares diz que entende e pede pra ela não ficar triste com isso, e a Aqua fala que não tem como ela ficar triste por ter perdido só um seguidor, já que ela tem um monte deles. A Aqua então solta um suspiro e fala que a Ares é muito ingênua, porque mesmo que a Emilia se esqueça de
Contudo, isso não vai impedir ela de dar suas bênçãos pra aquela menina. A cena então corta pra Emília acordando na mansão rosa. Em cima dela tava o Subaru e o Puck, extremamente preocupados com a menina. A Emília pergunta o que aconteceu e o Subaru pede desculpas, dizendo que resolveu fazer uns moches da cidade natal dele pra Emília, mas eles ficaram meio grudentos e a Emília acabou engasgando e desmaiando. O Puck solta uma risada maligna e diz que o Subaru vai ter que ser punido por isso, mas a Emília interrompe os dois e diz que sente que teve um longo e divertido sonho. Ela então diz pra eles olharem pra mão dela e os dois confusos se viram na direção da mão dela. E bem nessa hora a Emília solta um beleza da natureza e molha os dois. E com o ressoar dos gritos do Subaru e do Puck, a risada alegre da Emília ecoa pela mansão. E bom, meus senhores, esses foram os crossovers de Konosuba e ReZero. Eu sinceramente achei muito bonitinho esse segundo crossover. Tem uma parada que me deixou mais intrigado. Em que momento que se passa essa merda? Porque numa hora a Aqua diz que o Kazuma já derrotou o Rei Demônio, mas ela fica enchendo o saco da Emília pra matar o Rei Demônio, o que não faz o menor sentido. Acho que o autor de ReZero devia estar meio chapado quando fez esse negócio. Só foi botando as paradas que ele achava maneiro. Mas no fim ficou bem legal. Mas dito isso, eu tenho uma teoria. A Aqua disse pros aventureiros que o Kazuma, Darkness e amigo Min estavam viajando. Então isso só pode significar uma coisa, que eles estão numa lua de mel trepando sem parar. Mas eu vou te falar um negócio, hein? Esse Kazuma é guloso. Bom, gente, tá aí. Eu vou deixar o link desse canal aqui, desse vídeo, desse canal. Já me inscrevi e deixando um likeão aqui, tá? Mano, muito divertido aqui a narração desse canal, do Caso Lixo. E também, obviamente, falando de Konosuba e ReZero, que são dois animes que eu gosto e também assisti com vocês em live, então já formou pra caraca, tá ligado? Se bem que Konosuba é resenha demais, cara, na moral, não, ReZero, ele é bom pra caraca também, eu curto demais, ele é muito mais drama, muito mais visceral, de certa forma, mas Konosuba é muito mais resenha e eu consigo me divertir bastante também quando eu assisto com vocês. Eu espero que as próximas temporadas saiam logo, né? Enfim. Bom, vou deixar o link, como eu falei, na descrição. E crossover eu também curto pra caramba quando faz sentido. E nesse caso aqui eu achei da hora porque são dois universos, né, que meio que tem a ver um com o outro, né? Basicamente é como se fosse um copia e cola, mas só que o Konosuba é a versão light do ReZero, tá ligado? E o Caso Lixo, quando morre, ele tá, não, tudo beleza, tô de boa, voltei aqui, tamo na paz. E quando é em ReZero é um negócio bem mais pesado, bem visceral mesmo, bem sanguinolento, e é bom também de ver, tá ligado? Isso que é da hora. Então quando teve esse crossover, eu já achei da hora. E essa historinha aqui, a segunda história, ficou bem da hora. Confusa, de fato, né? Porque pareceu que ela falou que venceu o Rei Demônio, depois do nada não venceu. Não sei se era só o migué dela pra Aqua ficar, mas pelo visto ela conseguiu pelo menos um pouco ela ali, né? no universo dela lá. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link, como eu falei, na descrição. Até a próxima. E valeu.